Que isso, hein, assim? Toma, irmão, vai. Vai te atrapalhar. Dá pra me ler, dá pra me ler. Eu não trouxe meu óculos, pastor. Esqueci que tava ruim. Tô falando que é do Flamengo o óculos, pode usar. Rapaz, esse aqui é... Obrigado, minha irmã, obrigado. Vamos à palavra. Êxodo capítulo 25. A partir do 10, para a gente entender. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Estamos falando da Arca da Aliança. Eu quero que você pule lá por 17, para a gente ganhar tempo, amado, por causa do horário. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também querubins de ouro. O ouro batido o farás nas 2 extremidades. Propiciatório. Versículo 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca da aliança ou do testemunho, tudo o que eu ordenar para os filhos de Israel. Feche seus olhos, amado. Pai, eu quero te louvar, quero glorificar o teu nome nessa noite. Pai, quero bendizer o teu poderoso e santo nome. Senhor, fala conosco nessa noite. Não o que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que é necessário para a nossa vida, para o nosso caminhar, aquilo que vai trazer, Senhor, direcionamento, direção para a nossa vida nessa terra, Pai. Enquanto nós estivermos aqui, por isso abre os nossos corações nessa noite, Pai. Que os nossos corações sejam uma terra fértil para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, guardarmos ela no nosso coração e colocarmos ela em prática na nossa vida. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Amém, amado. Glória a Deus. Amado, nós lemos um texto a qual vai falar a respeito da Arca da Aliança. E eu quero aqui colocar um tema nessa mensagem, como é de costume. E o tema dessa mensagem é o sangue que nos torna propício. Poderíamos aqui falar a respeito dos 10 mandamentos. Poderíamos aqui falar a respeito da vara de Arão que floresceu. Também poderíamos falar do maná, amado. Mas só que nessa noite eu quero que nós venhamos a aprender juntos um pouquinho do que é o propiciatório, mano. Amém? Sabemos que a Arca da Aliança, ela é um objeto sagrado, amado. Tanto para o judaísmo, como para o cristianismo. A Arca da Aliança, ela é a própria presença de Deus, né? E o que é a Arca da Aliança? Uma caixa de madeira, Cis, coberta de ouro, a qual se eram guardadas as tábuas da lei, né? Tábua da lei essa que é os 10 mandamentos, a qual Moisés foi buscar no monte, a qual Deus escreveu. Então, amado, de antemão eu quero falar que os 10 mandamentos são umas regras básicas que nós, como cristãos, temos que tentar colocar em prática. Porque nenhum de nós
nenhum até hoje, eu não sei se você sabe, depois você me mostra. Mas nenhum de nós, amado, conseguimos colocar em prática essas 10 regrinhas básicas, que é cumprir os 10 mandamentos. Alguém aqui já desonrou o pai e mãe? Então tu já quebrou a lei, mano. Alguém aqui já trabalhou no sábado? Então já quebrou a lei. E pela lei, amado, pelo Antigo Testamento, nós éramos fulminados. Era a lei. Poderíamos aqui também estar falando da vasilha de ouro contendo o maná, a qual sustentou durante 40 anos o povo, amado, sendo a provisão, sustentando aquele povo. Poderemos falar aqui da vara de Arão, que floresceu, o Vando, e deu amêndoa. Olha o poder, apontando para quê? Para o poder de Deus, apontando para a autoridade, apontando para o sacerdócio real. Mas só que nessa noite, amado, nós vamos falar sobre o propiciatório. E eu separei 3 pontos, amado. Se der tempo, nós vamos tratar os 3 pontos. Mas se não der, amado, Deus sabe de todas as coisas. Então, o primeiro ponto, amado, o que é o propiciatório? A Bíblia vai dizer que o propiciatório é uma tampa, amado, que cobria a caixa, a arca da aliança. O propiciatório simbolizava o quê? A misericórdia de Deus, a graça de Deus, que representava o quê? O local onde Deus derramava o sangue do cordeiro para poder pagar os pecados do povo. Ou seja, o propiciatório, ele era um local onde só o sumo sacerdote, amado, poderia fazer, no caso, o ritual para a expiação dos pecados. E aí a minha pergunta é: o que simboliza a tampa do propiciatório? Trazendo para o Novo Testamento, trazendo para a nossa realidade hoje, para os dias atuais hoje, simboliza a obra redentora de Cristo, amado, na minha e na tua vida. Simboliza a obra de expiação de Cristo pelos meus e pelos seus pecados. É aquilo que torna possível, aquilo que torna propício, aquilo que torna propício, que cobre os pecados, né? Aquilo que permite que eu e você venhamos a nos aproximar de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar aos Romanos, se puder, abra sua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 25. A Bíblia vai dizer assim, ó: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamado a paciência da justiça. Ou seja, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que eu e você viéssemos a ser propício através da minha e da sua fé em Cristo, amado. Porque só através do sangue de Cristo é que nós vamos se chegar a Deus. Então, não é por mérito meu, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso muito fazer, né? Não é porque nós somos merecedores, amado, porque nós não somos merecedores de nada, mano. Mas a Bíblia vai dizer que é por causa do sangue de Cristo que purifica os nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer assim, ó: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, não é somente pelos pecados desse povo que está em guerra agora, amado. Não é somente pelos pecados daqueles que estão agora, de repente, nesse momento, usando droga, se embriagando, se prostituindo. Não, amado. Jesus morreu pelo pecado da humanidade. Morreu pelo meu e pelo seu pecado, amado. Ele se fez propício para que nós viéssemos a se reconciliar com Deus. E eu
separei aqui qual o significado da palavra propiciatório em hebraico, amado. E olha como é que é interessante. A palavra propiciatório quer dizer capore, que significa expiação, que vem, padrinho, da raiz incrível, cafar ou capar. Mas se nós puxarmos para a raiz cafar, é da onde vem Cafarnaum. Cafarnaum foi o que? A cidade a qual Jesus morou, amado. Cafarnaum foi uma cidade da Galileia, mencionada em muitos e muitos milagres que o nosso Senhor fez em Cafarnaum, onde Jesus morou. Então Cafarnaum vem dessa raiz, amado, de cafar, de capore, ou seja, de tornar pacificador, de tornar propício, de expiar os pecados. Por isso a palavra propiciatória. Está conseguindo agora fazer a junção? A palavra propiciatória, a tampa que tampava a lei, a tampa que cobria a vara de Arão, que era a autoridade. Essa tampa é a que nos torna propício a não morrermos diante da lei, a não morrermos diante da vara de Arão, daquilo que é uma autoridade, porque nós somos falhos, amado. E se nós estivéssemos na lei, seríamos fulminados. Mas Jesus Cristo se fez propício pela minha e pela sua vida, para que a misericórdia de Deus seja derramada sobre a nossa vida. Você está conseguindo entender isso? Então, o primeiro ponto, amado, o sangue que nos torna propício. Segundo ponto, qual é o conceito da tampa do propiciatório? A ideia aqui é de que Jesus nos torne propício, amado. Nos torne propício a Jeová, nos torne propício, como nós cantamos aqui, a Yahvé, ao El Shaddai, ao Elohim, que nós venhamos a ser propício. E esse termo teológico se refere ao ato de santificar, ou seja, de nos santificar diante de Deus. Por quê? Porque os nossos pecados, ele é um ato de satisfazer a ira de Deus. O propiciatório, né, o Jesus se tornar propício, é Ele se colocar em nosso lugar, amado, para que a ira de Deus não possa ter derramado em cima de mim e de você, mas para que Jesus possa receber a carga do mundo e nos tornar propício a Ele. É isso que a Bíblia está falando. A propiciação, ela é necessária, porque os pecados humanos ofendem a santidade de Deus. E eu não estou aqui, amado, pregando hipergraça não, amém? A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Só que por mais que nós venhamos a nos santificar, nós nunca vamos alcançar a perfeição, porque perfeito só Cristo. Busque a santificação, amado. Busque viver uma vida íntegra, reta diante de Deus. Mas perfeição só Cristo. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o pecado ele nos afasta de Deus, amado. Mas Jesus morreu no meu e no seu lugar. Para quê? Para que nós, sendo ainda pecadores, amado, pudéssemos voltar ao Pai. Mas no versículo 9 ele vai dizer: porém, todavia, agora nós sendo justificados em Cristo, pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira de Deus. Só há um jeito, amado, de nós não sermos fulminados pela ira de Deus: reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Porque no versículo 10 ele vai dizer: se nós, sendo inimigos de Deus,
pela morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Por quê, André? Porque o pecado que habita em mim e você, nada mais, nada menos, ele merece a ira de Deus. Mas foi para isso que Jesus se tornou propício, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. Porque o pecado merece a ira de Deus e a punição eterna, mas a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, que enviou Cristo para a nossa redenção. Ou seja, só Cristo, amado, só em Cristo, eu e você, vamos ter a redenção, vamos ter a purificação, vamos viver uma vida de santidade. Glória a Deus. E eu quero aqui trazer o terceiro ponto. Versículo 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver posto na arca do testemunho que eu lhe darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Perceba, Deus está falando que vai vir, mas que só vai falar através da tampa do propiciatório. Ou seja, Deus só vai me ouvir e te ouvir se nós estivermos em Cristo. Porque Ele é o nosso porta-voz. Ele é aquele que intercede por mim e por você, a qual a Bíblia diz que é com gemidos inexprimíveis, amado. Aquilo que nós não sabemos colocar diante de Deus, é o meu e o seu Senhor que apresenta Ele, que coloca diante dEle. Tudo que a gente ora, tudo que a gente pede, tudo que a gente coloca aos pés do Pai, é Cristo, que é a propiciação, que se faz propício para levar as nossas orações ao Pai. Então, o terceiro ponto, Jesus é a única solução para o pecado do mundo. Abra sua Bíblia aí, João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vou repetir para você. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus vai se despedir dos discípulos. E Tomé, amado, que caminhou, que andou, que conheceu, que viu milagres, maravilhas, vai fazer essa pergunta a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como vamos saber qual é o caminho? Aquele que andou, aquele que viveu, aquele que viu milagres e maravilhas, agora está perguntando: Senhor, para onde nós vamos? Qual é o caminho, Senhor? Para onde nós iremos, se só Tu tens palavra de vida? Aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, Tomé, ninguém, Projeto Vida Nova, vai até o Pai se não for através de Cristo. Ei, mais uma vez, amado, não é as nossas obras para Deus, não é a nossa sabedoria, sabe? Não é o nosso curso de teologia, não é a nossa caridade,
Não é o tanto de evangelismo que eu e você fazemos, amado. Sabe? Não é o teu status bombando, cheio de seguidores. Não é o teu cargo, seja empresarial ou ministerial, amado. Não é nada disso, amado. Sabe? O que nos aproxima de Deus é o sangue de Cristo, que foi derramado pela mim e pela tua vida, na cruz do Calvário. Foi Ele que se tornou propício por mim e por você. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por amor. Esse é o sangue emergido que nos torna propício à presença de Deus, amado. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. A Bíblia diz que dele, por Ele e para Ele, amado, são todas as coisas. A minha e a sua vida é dele, pertence a Ele, amado. Mas para isso nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores, assim como eu e você. Jesus Cristo é o propiciatório que nos torna aceitável a Deus pelo teu sangue precioso. Por isso nos tornamos propícios a Deus através do sangue de Cristo, seu Filho amado, que pagou o preço do pecado para satisfazer a justiça de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a... Por que o salário do pecado é a morte? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quantos querem o dom da graça de Deus aqui? Quantos querem o favor imerecido? Quando eu falo o dom da graça, não é porque foi de graça não, amado. Porque foi pago um alto preço. Mas é graça. Aquilo que eu e você não somos merecedor. Por mais que nós venhamos a fazer, amado. Esse é o nosso Deus, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus para com todos os que reconhecem como Senhor e Salvador. Então essa é a ideia, amado. Essa é a ideia, que o pecado é uma violação contra as leis de Deus. Por isso Jesus veio na terra, Assis, para nos salvar do pecado adâmico, amado. Do pecado que está enraizado em mim e você, desde quando nós nascemos, amado. Ninguém pediu para ser pecador, já nascemos pecador. O pecado, ele é uma escolha humana que nos separa de Deus e nos torna inimigos de Deus. E não me pague, meu amado, só o sangue de Jesus que nos torna propício a voltar ao caminho. Lembra de Gênesis, o começo de tudo? Abra sua Bíblia aí, vamos ler junto. Gênesis 2:16. Para não ficar nas minhas palavras. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Deus deu uma ordem: pode comer de tudo, Adão, de todas as árvores do jardim, mas não comerás da árvore da ciência do bem, porque no dia que tu comer, tu vai morrer. A minha pergunta é, pastor, a minha pergunta é, igreja: Adão sabia ou não sabia o que era bom, o que era ruim? Adão sabia ou não sabia o que era certo e o que era errado? Sabia ou não sabia? Me ajuda a pregar aí, irmão. Sabia? Sabia, mano. Por quê, André? Porque a única referência que Adão tinha era Deus, amado. E Deus se apresentava todo dia para uma conversação com Adão. E Deus já tinha dado uma ordem a Adão. Então, amado, Adão sabia. Porque a referência de Adão era Deus. E se a gente for viajar na maionese aqui, voltar lá no jardim, se você perguntar: Adão, o que você pode fazer aqui no jardim?
que ele ia responder? Posso fazer de tudo, André. Posso nadar, correr, brincar, pular, comer. Posso fazer tudo. Adão, o que tu não pode fazer? Tu sabe? Sei também, André. Só não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque essa foi a ordem que meu pai deu. Então Adão sabia, mano, o que era certo e o que era errado. Assim como eu e você hoje, a gente tem noção, a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que agrada e o que não agrada o nosso Deus. E por que a gente comete pecado? Porque nós não somos perfeitos. Então cabe a nós reconhecer os nossos erros, pedir perdão e continuar a nossa caminhada até que Ele venha. Então Adão se deixou levar. Adão foi manipulado. Adão, ele se deixou enganar. Porque depois de tudo isso, Deus fez Eva da costela de Adão. E agora Eva caiu no golpe. Caiu na pegadinha da serpente, padrinho. E comeu a fruta. E deu para Adão. Só que Adão viu que Eva não morreu. Porque Deus falou o quê? No dia que tu comer, tu vai morrer. E aos olhos humanos, Adão falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada, a Eva não morreu. Então eu também posso comer. Só que o tratado de Deus não era com a mulher, era com o homem. E Adão não viu a morte espiritual. Assim hoje é na minha e na tua vida, mano. O inimigo está ao nosso redor, bramando, rugindo, só nos rodeando, sempre com uma oferta para nos testar. Cabe a mim e você, como homens de Deus, como cabeça da nossa família, estar vigilante para que a morte, não só a carnal, mas principalmente a espiritual, alcance não só a nossa vida, mas a nossa casa, por causa do nosso pecado. A consequência do pecado continua sendo a morte, amado. E a morte é o salário do pecado, porque é a consequência da rebelião contra Deus. E eu não estou aqui nem falando de Lúcifer, amado, que foi o primeiro a se rebelar. Estou falando de nós. Estamos falando do pecado adâmico. Você está entendendo? Então o pecado sempre vai ser uma escolha minha e sua, mano. O pecado sempre vai ser uma escolha do ser humano. Ele decide em seu coração pecar. E porque ele decide, é manifesto na carne, que não se converte. Nossa carne nunca se converte, amado. Há uma guerra entre a carne e o espírito. Se você viver na carne, tua carne vai vencer. Se você viver uma vida de santidade, de santificação, tu fortalece teu espírito e você consegue vencer a tua carne. Mas isso é todo dia, mano, porque a carne não se converte. Então é manifesto na carne, a qual não se converte, e quando consumado gera a morte. Não se engane, amado, todo pecado consumado vai gerar morte, ainda que não seja físico, vai gerar morte espiritual para a tua vida, porque a morte é a punição contra a rebelião para com Deus. Você está conseguindo entender essa mensagem? Não é uma mensagem de muito glória a Deus não, mano. É uma mensagem para nós refletirmos do que é o propiciatório, quando fala no Antigo Testamento da Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança era a presença de Deus. Então vamos relembrar aqui para a gente enterrar, falta 5 minutos. Não dá tempo, né, pastor? Vamos relembrar aqui para a gente. Deixa eu só. Então, vamos relembrar. O sangue que nos torna propício é o sangue de Cristo. Amém? Qual o conceito da tampa do propiciatório? Qual é o conceito? É que a lei e o sacerdócio nos mata, amado. Mas a tampa do propiciatório, onde era derramado o sangue do animal, é o que nos torna propício. É aquilo que nos leva até o Senhor.
É o sangue de Cristo sendo derramado para que a ira de Deus não sobrecaia direto em nós. Ou seja, é a redenção de Cristo para a nossa vida. Jesus Cristo, terceiro ponto, é a única solução para o pecado do mundo. Isso aqui não precisa nem falar, amado. Todos nós sabemos, como cristão. Ninguém se salva. Alguém aqui se salva? Ninguém se salva. Eu e você temos um Salvador, amado, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. De Nazaré. Dizendo que a verdadeira propiciação é o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por amor à humanidade, nos fazendo propício a Deus, pois é assim que Deus nos vê hoje, através do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E eu sempre falo isso, amado, em quase todas as pregações. Amar não é um sentimento. Sentimento a gente sente por um amigo, por um animal, a gente sente carinho, sente afeto, a gente sente tanta coisa, amado. Mas amar é uma decisão que o meu e o seu Senhor decidiu ir até o final. Amar é uma decisão e Ele tomou essa decisão. No Getsemane, Ele sentiu o desejo. Ele gotejou gotas de sangue, amado. Mas Ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porém, seja feito a tua vontade. Esse foi o sentimento do meu e do seu Senhor, amado. Então, quem somos nós para dizer que nós não temos sentimento de desistir na caminhada? Quem somos nós para bater no peito, Assis, e dizer que eu sou super crente, que eu não passo por desafio, que eu não enfrento lutas, que eu não vivo uma vida muitas das vezes contrária à vontade de Deus, pensamentos ilícitos? Quem somos nós, amado? Mas, Senhor, porém, seja feita a tua vontade. Ele decidiu nos amar até a morte e morte de cruz. Eu decido amar, independente das circunstâncias. Esse é o sentimento que eu e você temos que ter. Decidir amar a Cristo, independente das atribulações, dos momentos, das dificuldades. É continuar, é prosseguir e continuar crendo e acreditando que Ele é o Senhor da nossa vida. Pode subir, pastor. Se é propício ou não, se eu sou correspondido ou não, eu decido amar. Amado, nós estamos vivendo um ano de definições, né, pastor? Então, amado, de verdade, essa é a hora de eu e você definirmos, tomarmos a atitude de reconhecer que o sangue de Cristo nos tornou propício a uma volta com o Pai. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Pregou a essência do Evangelho. Abaixa um pouquinho meu microfone, por favor.